honorários é um tema que acaba impedindo, né, de fazer acordo, porque o advogado se preocupa, ele acha que só pode colocar 10%. Olá, aqui é Dani Farinhas e eu vou ajudar você, advogado negociador, a dobrar o número dos seus acordos. Já vai deixando aqui o seu like para não esquecer depois, se inscreve aqui no nosso canal e compartilha esse vídeo com os seus amigos. Vamos falar sobre o processo da negociação. Você já chegou em algum lugar e sentiu uma energia negativa ou uma espécie de atmosfera pesada? Ou você já conversou com alguém e mesmo que essa pessoa não tenha te ofendido de uma forma direta, você se sentiu de certa forma desagradável depois de conversar com essa pessoa? Bom, isso é comum e não existe uma comprovação científica para energia negativa. Na verdade, esse termo, a gente usa ele como uma metáfora, tá? Mas os psicólogos, eles dizem que nós, seres humanos, nós somos capazes de demonstrar os nossos sentimentos de uma forma que não seja necessariamente falada. Então, a gente consegue, sim, fazer transparecer os nossos sentimentos, né, as nossas emoções, para o ambiente e, consequentemente, para outra pessoa, para as pessoas que estão naquele ambiente. Isso causa, então, uma espécie de energia naquele local, que pode ser positiva ou negativa. E, além disso, existe também a questão da linguagem corporal, né? Se você tá conversando com a pessoa e ela, por exemplo, vira o olho ou ela fica o tempo todo de braço cruzado, assim, olhando assim pra você, né? Existem algumas formas de se comunicar com o corpo e que a gente já há anos percebe isso, né? A nossa espécie já vem evoluindo pra isso. E a gente consegue perceber que a outra pessoa não tá sendo receptiva com você. Então, isso causa um ambiente ruim, tá? E nós não podemos controlar como o outro tá agindo, né? Mas nós podemos controlar como nós iremos agir. Por isso, o primeiro passo para iniciar um bom processo de negociação é criar e estabelecer uma atmosfera positiva. Como que eu vou fazer isso? Eu vou iniciar a negociação com atitudes colaborativas, demonstrando respeito, demonstrando cortesia, mesmo que eu não esteja num dia bom. Às vezes, eu discuti com o meu namorado, por exemplo, ou tem alguém doente, meu filho tá doente, eu não dormi bem, né? Então, às vezes eu não tô realmente emocionalmente bem, mas é importante eu tentar não deixar isso transparecer pro meu ambiente ali de negociação, para criar uma atmosfera positiva, para que a outra parte se sinta bem, se sinta confortável e, consequentemente, confie em você. Seguindo aí no processo de negociação, é muito importante, nós já falamos sobre criatividade em outros vídeos, mas é muito importante a gente negociar de maneira criativa. Então, durante o processo de negociação, estar sempre procurando opções de ganhos mútuos, onde ambas as partes possam obter benefícios. Explorar soluções alternativas. É importante que a gente esteja sempre disposto a pensar fora da caixa, tá? Durante o processo de negociação. E manter, claro, o foco nos interesses, nos verdadeiros interesses de ambas as partes, buscando identificar aí se ela tá colocando uma posição rígida, mas qual que é o verdadeiro interesse, algo que nós também já comentamos em outros vídeos. Agora, o que é mais importante durante um processo de negociação? A comunicação. Estabelecer uma comunicação clara e eficaz. Durante a negociação, a comunicação eficaz ela desempenha um papel fundamental na construção de relacionamentos, no entendimento mútuo e na busca de soluções satisfatórias. E aí, eu vou trazer para vocês alguns aspectos importantes que estão relacionados a uma comunicação eficaz. Primeiro deles é a escutativa. Gente, nós já falamos muito de escutativa, porque ela é uma habilidade essencial na negociação. E o que significa ter escutativa? Significa prestar atenção total ao que o outro está dizendo. Demonstrar, então, interesse genuíno
e compreensão. E como que eu faço, Dani, para demonstrar esse interesse genuíno? Bom, eu posso fazer perguntas para esclarecer se eu entendi o que o outro falou. Eu posso demonstrar interesse sobre o seu ponto de vista, sobre a sua preocupação, mostrar que eu me preocupo de fato com a preocupação do outro. É dessa forma que eu consigo demonstrar escutativa. Olhar nos olhos do outro também demonstra que eu estou me preocupando, que eu estou me importando com o que ele está dizendo, tá? Essa é uma habilidade muito importante e faz toda a diferença na nossa comunicação eficaz. Aqui entra também a linguagem corporal, né? Quando eu cruzo os braços, quando eu viro os olhos, quando eu fico olhando para baixo, fico olhando às vezes pro meu celular enquanto o outro tá falando, por exemplo. Isso demonstra que eu não estou praticando a escutativa, não estou me importando. Às vezes você tá olhando pro teu celular e você tá prestando atenção no que o outro tá dizendo. Pode ser que sim. Ou às vezes você não está olhando nos olhos. Tem gente que não gosta de olhar no olho, né? Às vezes a pessoa olhando no olho do outro causa uma certa aflição nela. Acontece. Eu já vi pessoas me dizendo isso, que não consegue olhar no olho do outro. A pessoa fala assim, às vezes eu tô olhando no olho do outro e fico vesgo. Acontece, gente. Então a pessoa prefere olhar, por exemplo, pra outro ponto, pra baixo ali, né? Não no olho da outra pessoa. E tudo bem. Só que isso pode transparecer para outra pessoa que você não tá prestando atenção nela. Então é muito importante você estabelecer essa escutativa. Não tô olhando no olho porque não gosto, não consigo. Tudo bem, mas eu vou frisar para outra parte que eu entendi. Pelo que eu entendi, você tá preocupado com isso, isso e isso. Você quer dizer isso, isso e aquilo. Tá? Então, é essa questão que eu quero deixar claro para vocês hoje sobre a escutativa. Outra habilidade essencial, que nós já falamos muito e continuaremos falando sempre, é a empatia. Gente, a empatia, ela envolve se colocar no lugar da outra pessoa para entender as suas perspectivas, quais são os seus interesses e as suas emoções. Quando você demonstra empatia, você cria um ambiente de confiança e de colaboração. Então, na verdade, a gente fala, né, em se colocar no lugar do outro, mas a verdadeira empatia é tentar entender quais são os motivos, quais são as necessidades da outra parte, reconhecendo as preocupações dela e, a partir disso, procurando soluções que são benéficas para ambos. Outra habilidade de comunicação é o rapport. Gente, construir rapport com a outra parte significa construir uma relação de confiança, uma relação harmônica com a outra parte. Esse termo, rapport, ele vem do francês e significa relação ou ligação. Então, quando a gente fala em construir rapport, a gente fala em criar uma conexão emocional, uma espécie de sintonia com a outra pessoa, estabelecendo então uma base sólida para uma comunicação eficaz. Então, para a gente estabelecer o rapport, a gente tem que estabelecer aí um clima amigável, respeitoso. É legal procurar interesses em comum. Por exemplo, vamos supor que eu estou conversando com um outro advogado que também faz jiu-jitsu. Isso daí já cria uma conexão entre mim e ele, embora a gente vá negociar algo que não tenha nada a ver com jiu-jitsu, mas isso já cria uma conexão. Você percebe que quando você tá, por exemplo, numa festa, vamos supor que você foi na festa da empresa do seu namorado e ele trabalha com algo que não tem nada a ver com o direito. Ele trabalha numa empresa de construção civil, por exemplo. Mas você conhece alguém lá que também é advogado. Isso cria pra você um ambiente mais favorável, porque você tem assuntos pra conversar com aquela pessoa, num ambiente em que você não conhece ninguém, em que você tá ali um pouco preocupado, um pouco tímido, por exemplo. Então isso significa estabelecer rapport. É legal, às vezes, você não vai encontrar algo que identifique, né, num primeiro momento ali você e o outro negociador. Mas é legal buscar esses interesses em comum para estabelecer essa relação amigável e trazer um ambiente aí mais harmonioso, de mais confiança. Quando existe um bom rapport, as pessoas elas se sentem mais confortáveis e mais abertas para se expressar e para colaborar durante a negociação. Outra questão importante dentro da comunicação eficaz é estabelecer uma comunicação clara, transparente
e persuasivo. Então, a ideia é transmitir os seus argumentos de forma clara, e quando eu falo em persuasivo, eu quero dizer de forma convincente. Quando a gente fala em comunicação transparente, é importante lembrar de usar uma linguagem acessível, né? Evitar aí, por exemplo, juridiquês. Por quê? Ah, Dani, mas eu só converso com advogado. Bom, aí tem duas questões. Você pode estar conversando com um advogado iniciante, que acabou de se formar, por exemplo, e não tá tão habituado com esse juridiquês, ou você pode estar conversando com a outra parte do processo. Às vezes você não conversa diretamente com o advogado dela, e aí você não pode ficar usando termos técnicos e que a outra parte não vai te entender, né? Então, aí que entra a importância de ser claro e transparente. Quando eu falo em transparente, eu falo também em demonstrar para outra parte todas as suas preocupações, colocar para ela como que vai ser feito o acordo, nos mínimos detalhes. Fala, doutor, você tá preocupado com honorários? Pode ser sincero comigo. Ó, funciona assim, aqui a gente pode negociar os honorários dessa forma, ou, enfim, aí coloca pra ele. Esse é só um exemplo, tá? Que às vezes eu vejo muito que honorários é um tema que acaba impedindo, né, de fazer acordo, porque o advogado se preocupa, ele acha que só pode colocar 10% ou 5%, não tem como, né? Às vezes ele acha que não existe uma flexibilidade para negociar honorários, e isso vai depender de cada cliente, de como cada advogado age, né, com o seu cliente, como funciona ali no escritório, enfim. Então é importante colocar isso com bastante transparência. Então, clareza e transparência é um ponto, e persuasão é outro ponto. Quando eu falo em persuasão, eu falo em ser convincente. E aí, é legal a gente até usar algumas técnicas de storytelling. Storytelling são estratégias, né, e elementos usados para contar histórias de uma forma mais envolvente, de uma forma impactante. É algo que vem até aí do teatro e para cativar mesmo o público, né? O pessoal do marketing usa isso bastante, em propaganda, enfim, na internet isso é bem utilizado, e a gente pode aprofundar, inclusive, isso em um outro vídeo. Deixa aí seu comentário se você acha legal a gente falar sobre técnicas de comunicação persuasiva e storytelling. E, gente, outra questão importante dentro da comunicação é a gestão de conflitos. Veja, quando você está negociando algo que envolve um processo judicial, ou mesmo que ainda não tenha um processo judicial, normalmente é porque existe um conflito, né? Só que dentro de uma negociação, como um processo de negociação, ele essencialmente é baseado em comunicação verbal e comunicação escrita, podem surgir eventuais conflitos entre advogado e advogado, advogado e parte, entre o advogado e o seu próprio cliente. E para isso é muito importante nós sabermos como gerir conflitos, né? É comum que eles surjam e nós precisamos desenvolver habilidades para lidar com essas situações. Identificar quais são os pontos de discordância e não alimentar esse conflito. Pelo contrário, buscar soluções em conjunto, evitar respostas agressivas, não responder, por exemplo, agressividade com agressividade. Isso não é a solução. A solução é buscar o consenso, né, por meio de negociação mesmo e compromisso ali com a outra parte. Então, aprimorar as suas habilidades de comunicação vai permitir que você estabeleça uma conexão mais eficaz com a outra parte, promova um diálogo produtivo e encontre soluções mutuamente benéficas. Essas habilidades, gente, elas são essenciais para construir relacionamentos duradouros e alcançar resultados positivos nas suas negociações. E assim, chegamos ao final de mais um vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos para ajudar o nosso canal a crescer, levar conhecimento para muito mais pessoas, e juntos nós vamos dobrar o número dos seus acordos. Até a próxima!